Fala pessoal, aqui é o Victor Renato e hoje eu vim falar sobre filosofia, mais especificamente sobre uma questão da área da ética e da moral, principalmente da moral, beleza? No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: de que maneira a moral muda? E para isso nós precisamos entender o que é moral, não concordam? Hoje eu estou aqui no meu humilde estúdio de gravação improvisado para falar sobre isso para vocês, beleza? Vamos lá? A palavra moral, ela deriva do latim moralis, que significa costumes. Então nós podemos definir a palavra moral de forma geral como sendo um conjunto de hábitos, princípios, valores e padrões de comportamento de uma sociedade. Beleza? Caso você não esteja me vendo, eu estou aqui no canto inferior esquerdo, aqui na tela. Beleza? Vamos partir para o segundo ponto, pessoal? Agora que nós entendemos o significado geral de moral, nós precisamos agora analisar os fatores que podem alterá-la, não concordam? Primeiramente, nesse ponto, vale ressaltar que a moral ela não muda de forma imediata ou instantânea. Essa mudança ocorre de forma gradativa, ou seja, ao longo do tempo. Então vamos lá, vamos analisar esses 9 fatores aqui, começando com o primeiro, evolução cultural. A moral, ela é influenciada pela cultura e pelas normas sociais de uma sociedade. Isso significa que à medida que as sociedades elas evoluem e mudam, as suas normas morais também podem evoluir para refletir os valores e as crenças em constante transformação. Por exemplo, o Brasil de hoje, de 2023, não é o mesmo do Brasil de 200 anos atrás, de 1823 no caso. Ocorreram muitas transformações e mudanças ao longo desses 200 anos. E a moral, ela acompanha essas mudanças. Beleza? O segundo ponto, pessoal, é os avanços na ética, né? São os avanços na ética. Visto que filósofos e intelectuais frequentemente debatem questões morais e esses debates podem promover mudanças na perspectiva moral. Terceiro ponto, mudanças legais. A legislação ela desempenha um papel importantíssimo na moldagem da moralidade de uma sociedade, visto que leis que proíbem ou permitem certos comportamentos podem influenciar a percepção moral das pessoas. Por exemplo, se uma lei ela proíbe uma certa atitude, as pessoas não vão realizar essa atitude, visto que sofrerão uma punição caso façam isso, né? Por exemplo, uma prisão ali. Então essa lei, ela literalmente proibiu um comportamento, uma atitude, e assim alterou a moral daquele grupo de pessoas em que a lei está sendo aplicada. Beleza? O quarto ponto, pessoal, são os avanços científicos e tecnológicos. Novas descobertas científicas e avanços tecnológicos podem levantar questões éticas que antes não eram consideradas. Isso, por sua vez, pode resultar em mudanças na moral à medida que as pessoas tentam lidar com os dilemas éticos relacionados a essas inovações. É só pensar, pessoal, na questão da internet, a criação da internet, das redes sociais, como que isso afetou a sociedade, por exemplo, né? Eles tiveram que aprender a como usar essas ferramentas que surgiram e tiveram que lidar com elas. Então isso ocasionou mudanças ali nos dilemas morais e éticos, beleza? Quinto ponto, pessoal, mudanças nas normas sociais. Normas sociais em torno de questões como casamento, família, sexualidade e gênero podem mudar à medida que a sociedade se torna mais inclusiva e tolerante em relação à diversidade. Esse é um ponto bem importante, né, nessa questão. Sexto ponto: conscientização e educação. À medida que as pessoas se tornam mais educadas e conscientes de questões éticas, podem mudar as suas visões morais sobre o mundo. Então, a educação e a divulgação de informações importantes podem levar a mudanças na moralidade tanto individual quanto coletiva. Sétimo fator: pressões externas. Fatores como pressão social, política e econômica podem influenciar a moralidade de uma sociedade. Por exemplo, mudanças nas condições econômicas podem levar a mudanças nas prioridades morais. É só pensar numa questão de crise econômica.
Nesse cenário, a prioridade da pessoa provavelmente vai ser dinheiro, trabalho, provavelmente essas questões para se sustentar. Mas no cenário pacífico de estabilidade financeira, essa pessoa vai ter como prioridade provavelmente questões como lazer, passar mais tempo com a família, entre outras. Então a gente vê que, de acordo com as pressões externas, como uma crise econômica, alteram as prioridades morais das pessoas. O oitavo ponto, pessoal, ele é bem importante, visto que ele está ligado à questão de valores religiosos e espirituais. Visto que a interpretação dos valores religiosos e espirituais também pode evoluir com o tempo, resultando em mudanças nas crenças morais de uma comunidade religiosa. Por exemplo, se um princípio religioso seguido por várias pessoas, ele muda, a sua interpretação é alterada, as pessoas vão começar a agir de acordo com esse princípio. E assim, um grupo inteiro vai ter ali uma atitude, por exemplo, mudada. Beleza? Então a religião ela tem um grande impacto nesse sentido. Último ponto, pessoal, ponto 9. Experiências pessoais. Então, experiências pessoais como encontros com pessoas de diferentes origens e culturas podem desafiar e ampliar a visão moral de um indivíduo. Quando, por exemplo, ele se muda para um outro país, né, e aprende ali a se adaptar a uma cultura diferente. Lembrando, pessoal, que nós temos tanto a moral individual de uma pessoa quanto coletiva de um grupo. Mas geralmente a moral de um indivíduo está bem relacionada com a moral do grupo em que ele está envolvido, né, com a moral coletiva. Elas se relacionam muito bem. Beleza? Então, pessoal, finalizando esse ponto aqui, a gente percebe que é importante nós notarmos que essa mudança na moralidade, ela não é necessariamente uniforme e ela pode variar de uma sociedade para outra, beleza? Principalmente em questão de Ocidente e Oriente, varia bastante, certo? E a questão de ser uniforme é que não vai ser um grupo inteiro por completo que vai ter uma visão moral específica, beleza? E além disso, o que é considerado moralmente aceitável por um grupo pode ser visto como imoral por outro, obviamente. Então a gente pode concluir aqui que a moralidade ela é um conceito complexo e ela está em constante evolução, refletindo assim a dinâmica das sociedades humanas ao longo do tempo. Certo, pessoal? Vamos seguir para o último ponto do nosso vídeo, onde eu vou citar aqui alguns exemplos de como a moral ela foi alterada, beleza? Antes, só vou tomar uma água aqui porque está bem quente hoje, beleza? Não esqueçam de beber água, tá certo? Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, escravidão, né? O primeiro exemplo aqui de hoje. A escravidão, pessoal, ela no passado, muitas sociedades elas aceitavam a escravidão como moralmente aceitável. Tanto é que, por exemplo, há 300 anos atrás, por exemplo, quando tinha a escravidão, era até do ponto de vista legislativo como algo normal, como algo tudo ok, por exemplo, né? E hoje isso daqui é extremamente radical, na é verdade. Então, ao longo dos anos, a moral ela evoluiu e agora a escravidão ela é universalmente condenada como imoral, tá? Até na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O segundo ponto, pessoal, é uma questão bem interessante também, que está relacionado aos direitos das mulheres, visto que em muitas culturas, principalmente no passado, as mulheres elas foram historicamente tratadas como propriedade e tiveram direitos limitados, como por exemplo as mulheres não podiam votar, por exemplo, né? No Brasil mesmo essa regra se aplicava, né? Que as mulheres não podiam votar. E felizmente, pessoal, ainda bem, né? A evolução da moral, ela levou à luta pelos direitos das mulheres, incluindo o direito ao voto, como eu comentei, questão de igualdade de gênero e oportunidades iguais. E nós sabemos que essas lutas, né, ainda continuam acontecendo. Então a gente percebe aqui que essa mudança na moral trouxe um resultado positivo, né? Graças a questões como manifestações, protestos, né, que levaram a essa mudança na moral. Terceiro exemplo, pessoal, é a questão do casamento poligâmico, pessoal. Visto que em muitas partes do mundo, o casamento com várias pessoas, né, por exemplo, um homem se casar com várias mulheres, é visto como
moralmente aceitável por uma sociedade, né, como por exemplo no Oriente Médio, isso é bem aceito, é visto como algo normal, mas aqui no Brasil, trazendo para a realidade do Ocidente, isso é mal visto no caso, né? Isso não é aceito, beleza? O quarto ponto, pessoal, é a pena de morte, que é um exemplo um pouco mais atual aqui, né? Que a percepção da pena de morte ela é vista como moralmente aceitável ou inaceitável, né? Geralmente esse extremo aqui, né? Ou é um ou é outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados, né, têm pena de morte e outros não. Então varia até mesmo de estado para estado. Então alguns lugares, né, aboliram a pena de morte devido a preocupações éticas, né, justamente com questões relacionadas aos direitos humanos, e outras a mantiveram. Então a gente percebe aqui, a gente percebeu nesses quatro exemplos, que eles estão ligados aos fatores que eu citei anteriormente, né? Aos 9 pontos que eu falei, como eles ali variam muito, né, de sociedade para sociedade e de tempos para tempos. Beleza? E o que nós podemos concluir, pessoal? Como nós podemos responder a essa pergunta finalmente, depois dessa análise, né? A gente pode responder da seguinte forma: a moral, ela muda ao longo do tempo e em diferentes contextos devido a uma série de fatores, incluindo evolução cultural, avanços na sociedade, avanços na ética, mudanças legais, avanços científicos e tecnológicos, mudanças nas normas sociais, conscientização e educação, pressões externas, valores religiosos e, por último, experiências pessoais. Essas mudanças elas podem se refletir em novas normas morais, valores e princípios éticos que influenciam o comportamento humano e a maneira como a sociedade percebe o que é certo e errado. A moralidade é dinâmica e subjetiva, variando de uma cultura para outra e de uma época para outra, à medida que a sociedade evolui e se adapta a novas perspectivas e circunstâncias. Por último, pessoal, eu gostaria de dar os créditos aqui ao pessoal do meu grupo, né? Ao grupo do qual faço parte. Derek Rian, Gabriel Henrique, Guilherme Bach, José Antônio, Kathleen Vitória, Letícia Carvalho, Lucas Andrade. Esses são os nomes, né, da equipe dos bastidores aqui do vídeo, beleza? É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Fui!